Boa noite a todos. Obrigado, Tulio. É com muita alegria que estamos retomando aqui a casa, os trabalhos da casa, e gostaria de dizer que o tema de hoje é uma pergunta que, em princípio, nós espíritas a responderíamos com facilidade, com rapidez, né? Quando se pergunta, afinal, para onde estamos caminhando, quando se pergunta isso para um espírita, ele de pronto, ele diz, não, estamos caminhando para a perfeição, estamos caminhando para a melhoria, né? E de fato, não tem outra resposta mesmo para isso, só que a proposta de hoje é a gente trazer um pouco mais a partir da leitura que foi proposta aqui, que foi lida pelo nosso irmão no item 125 do livro, e por isso a gente vai fazer aqui tentar uma perspectiva um pouco diferente. Então, gostaria um pouco mais de paciência e, sobretudo, o entendimento de que a pessoa que está falando aqui não alcançou isso ainda, né? Quem me conhece na intimidade sabe que não mesmo, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é uma reflexão com vistas mesmo a responder não só essa pergunta, mas questionar um pouco mais profundamente, não é isso? Quando nós olhamos quando a gente fala de eternidade, quando a gente fala de tempo, nós temos um hábito natural do nosso processo de imaginar que a gente fala do tempo daqui para frente, ou no máximo daquilo que a gente lembra para frente, né? Mas o termo eternidade, na sua expressão filosófica, é muito mais do que isso, né? A nossa cabeça, a nossa racionalidade, a nossa humanidade, a nossa conformação fisiológica, ela não permite um entendimento sobre o que é eternidade. Como é que a gente pode imaginar algo que não teve começo, como é a própria existência de Deus, como é o próprio universo, né? Hoje a ciência dá conta de que o universo observável, a gente já está na casa dos trilhões de galáxias registrados, né, agora pelo James Webb, o telescópio mais potente. Trilhões de galáxias. Se a gente imaginar que cada galáxia tem entre 100 e 200 bilhões, as galáxias médias, de planetas, e se nós imaginarmos que esse sistema solar, como acontece aqui, for, como de fato imaginamos que seja, uma reprodução do que existe no universo, se cada estrela possuísse no mínimo 9 planetas, então a gente teria aí um número incalculável de universos, onde as humanidades, não essa humanidade, mas todas as humanidades que constituem a filiação divina por todo sempre, então ela tem uma sequência, ela tem um processo no qual nós também estamos inseridos, né? Nós fazemos parte da humanidade, nós somos ainda espíritos que estamos começando o nosso processo evolutivo, mas nós damos conta de um processo que já existe e de que, portanto, nós fazemos parte. Então a gente olha, e aí, mesmo quando a gente consegue voltar para trás, no sentido de imaginar, por exemplo, as civilizações iniciais, né? Os primórdios da Terra, as experiências biológicas que a atmosfera do planeta chegou a fazer, a gente começa a ter uma ideia de que o tempo é um patrimônio divino. Mais do que isso, o tempo é uma orquestração do amor divino para a evolução das espécies, para a nossa evolução. Então, tudo evolui, não é? Evoluem os bichos, evoluem os organismos, evoluem a própria humanidade, evolui o planeta, tudo evolui, não é? E essa replicação, né, esse processo é um processo que se repete, mas nada é o acaso. Porque o amor divino, na sua perfeição, ele não perde tempo, né? Tudo se encadeia, tudo se constrói, né? De forma que a nossa percepção ainda é muito pequena para perceber isso. Os nossos olhos não dão conta, não é? Não dão conta, porque a nossa percepção ainda é pequena, e mesmo quando a gente vê os antropólogos desenterrando histórias aí de 5.000 anos, 10.000 anos, né, esqueletos de milhões de anos, ainda é uma coisa pequena se considerar
esse quintal da própria Via Láctea, né, que é o nosso sistema solar, e se considerar que esse tempo é pequeno. Jesus nos dá uma dimensão desse tempo, né, quando em algum momento questionado sobre essa questão, ele responde, está em João, ele responde que antes que Abraão existisse, eu sou. É a resposta que Jesus dá. Né? Então, quando ele diz eu sou, ele não disse eu já era. Ele disse eu sou, ele não tira a unidade, que é isso, que esse é um ponto que a gente vai tentar traçar aqui e aprofundar. Né? Porque a gente também vai fazer uma reflexão sobre a nossa própria, sobre a construção da nossa identidade. Porque cada um de nós aqui, se perguntado, vai dizer nome, idade, profissão, família, papapá. Mas isso traduz quem nós somos? Isso consegue abraçar quem nós somos? Obviamente que não. Porque, veja, nós somos, nesse momento, a melhor versão de nós mesmos. Não é isso? Então a gente vem num processo de acumulação de conhecimento, de experiências e de aprendizagem, e que hoje nós somos o melhor que nós podemos. Agora pensa. Aí a pessoa fala assim, gente, eu não imagino se essa é a minha melhor versão, como eu já fui besta, né? Ou como eu sou besta, né? Mas enfim, mas é isso. Nós somos a nossa melhor versão, mas nós não somos nem a versão pronta e nem estamos na nossa versão completa, graças a Deus. Não é? Porque muitas das nossas deficiências, elas estão num processo de correção. Hoje eu já consigo segurar mais algumas coisas, né, que eu teria vontade de fazer, que seria talvez um impulso natural. Hoje eu sou uma pessoa que, né, já adquiri conhecimentos nessa própria experiência, durante essa própria experiência, e portanto hoje eu represento, não é, já uma melhoria. E todos nós somos assim, não é? Eu, particularmente, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu pego fotografia minha de 20 anos atrás, eu falo, meu Deus do céu, né? E não só fisicamente, porque, né, a gente sempre acha que está ficando mais bonito, embora os outros não achem, né? Mas não é só isso, é porque você vê que naquela pessoa, você não se reconhece mais naquela pessoa. Porque você sabe que teve coisas que você melhorou, teve coisas que você deixou de fazer. É claro, que ainda está num processo de melhoria, mas a gente é capaz de fazer uma autocrítica e dizer assim, nossa, graças a Deus eu já não sou mais essa criatura, né? E, portanto, diante desse processo, isso ainda é pouco para expressar não só dons que nós precisamos abafar nessa encarnação, portanto, excelências que nós abafamos, espero que sim, né? Espero que a gente tenha abafado algumas excelências, mas sobretudo as nossas deficiências, né, que muitas vezes estão em processo de suspensão para que a gente dê conta nessa tarefa, nessa vida. Por isso, o conjunto de quem nós somos é muito mais do que está representado no nosso corpo e na nossa história. Nem o nosso nome é uma propriedade absoluta. Não é? A personalidade que eu tenho hoje, ela vai se desfazer. Porque nós tivemos uma outra anterior. Desculpe, tivemos outras identidades anteriores, outras profissões, outros corpos, outros nomes, outras experiências, outras histórias. E aquilo também não nos representava, como isso de fato hoje também não nos representa. Então a descrição de quem somos nós vai além da nossa aparência e vai além do nosso próprio nome. O nosso nome, a nossa história aqui, ela compõe um trecho. E ela, no momento, ela me serve e serve a cada um de nós outros como forma de aquisição de experiência. Cada um de nós, nas suas lutas, nas suas pelejas, nas suas histórias, você vai colhendo, nós vamos colhendo experiências e que nos moldam, que nos transformam, que promovem em nós conhecimento, dilatação do entendimento, né? Ampliação das nossas experiências, de tal forma que essa representação, ela é pequena. Portanto, quando a gente responde essa pergunta, normalmente nós estamos falando de melhorar as nossas qualidades, os nossos atributos, mas eu queria propor aqui que até mesmo a nossa identidade
ela passará pelo processo evolutivo. Né? Quando nós, por exemplo, temos conhecimento, né, de algumas das experiências, por exemplo, de um determinado espírito, como é, no caso, o espírito de Emmanuel. A gente tem notícias de que ele foi Públio Lentulus, de que foi o escravo Nestório, de que foi o padre Anchieta, né? Sim. Então, nós temos aí algumas personalidades. E hoje, no mundo espiritual, ele se identifica ou ele se apresenta como Emmanuel, né? Num processo. Portanto, nós sabemos que até mesmo isso é variável, é impermanente, que é uma perspectiva que a gente vai trabalhar aqui mais na frente. Né? Porque é curioso isso, nós somos apegados, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho nos faz dizer assim, não, eu sou fulano e por essa razão, né? Muitas pessoas equivocadamente, né, num erro lamentável, batem a mão no peito e dizem, não, porque eu sou assim, vou morrer assim, né? Os baianos têm um ditado de que pau que nasce torto, morre torto, né? Pode ser que em botânica, talvez, né? Mas em termos de humanidade, não. Porque, de fato, a gente não consegue conceber, eu proponho, a perspectiva do que seria perfeição. A gente não concebe isso. A gente tem em mente uma ideia do que seja perfeição, a gente imagina que estamos caminhando para isso, mas efetivamente a gente não sabe. Tanto não sabe, por exemplo, que nós, mesmo como espíritas, nós questionamos profundamente a vida, o destino, indiretamente a gente não admite isso, mas a gente questiona Deus quando as coisas não saem do nosso agrado. Quando a gente entra numa fase de sofrimento, numa fase de provação, a gente fica imaginando que deve ter alguma coisa errada, né? Acho que a pessoa, o contador lá fez alguma conta errada, né? A gente fica nessa expectativa, ou então a gente foge do sofrimento como se o sofrimento fosse uma aberração na nossa existência. A gente não é capaz de entender ainda de que o sofrimento é uma advertência. Porque nós não entendemos que Deus, na sua perfeição e na sua misericórdia, nada do que nos acontece é por acaso. Então a nossa tendência é imaginar que um sofrimento é um descuido, é um erro. E quando a gente dá conta de dizer que o sofrimento é resultante das nossas próprias condutas, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, que é essencial, que seria fazer uma reflexão sobre por que aquele sofrimento está aparecendo ali naquele sentido, naquele momento, naquele contexto. Não é? Que tipo de lição ele vai me ensinar? Que tipo de coisa ele está me dizendo? Não é? Onde foi que eu plantei aquele tipo de equívoco para estar colhendo agora essa situação vexatória, essa situação complicada? Por isso, uma compreensão sobre a vida, aonde todas essas coisas que nós vivemos, elas estão a serviço do essencial e não da nossa personalidade, não da nossa identidade, não do nosso ego, que precisará um dia abrir mão, né? Na leitura que dá base a essas palavras ou a esse questionamento, é o item 125 do livro Caminho, Verdade e Vida. Existem reflexões interessantíssimas, né? Que eu vou aqui fazer depois algumas citações sobre elas. Portanto, então, quando a gente olha para trás e vê, por exemplo, que o povo egito reinou por milhares de anos, mas que passou. Hoje nós temos pedras e múmias com informações desencontradas. Quando a gente imagina que a civilização grega deu origem a todo o conhecimento, filosofia, poesia, em grande medida matemática, ciência que nós temos, passou, deu lugar à civilização romana, que também cresceu, se expandiu em territórios, em conquistas, e que depois também cedeu, desapareceu, num primeiro momento moída, né, pelos bárbaros, pelos visigodos, pelos bárbaros do norte, né? E depois outros impérios, que a gente pode dizer, né, como o próprio inglês, o francês. Hoje estamos vendo, tudo indica, a substituição do Império Americano.
Então tudo isso passa. Milhares de línguas, milhares de civilizações. Hoje, de vez em quando, os arqueólogos desenterram civilizações que existiram há 5.000 anos, 6.000 anos, com um padrão de civilização, de leis, não é? Tudo isso teve uma finalidade. A gente não consegue entender muito bem isso, porque a gente tem um senso imediatista se considerar que a nossa encarnação dura, né? Nós, como privilegiados, aí 80, 90 anos, né? Em média. Mas a gente não consegue ver isso. Civilizações, línguas, culturas, conhecimentos, todos existiram com uma única finalidade: burilar o espírito. Não é burilar o cedro, porque o cedro existe agora. O cedro não é, ele está. Porque o que existe e existirá é a centelha, é a identidade, não é? Espiritual. E por isso, então, a nossa compreensão ela fica tolhida. Nossos olhos não conseguem ver mais tudo. Lucro, né? As fases da vida, a cidade como nós conhecemos. Quem aqui, desde o começo, olhar, já caçou de caçar caju ali, onde hoje é a Vila São José. Eu mesmo já cacei caju, onde hoje é o setor industrial de Taguatinga. Hoje, né, população. Então, esse tipo de coisa vai passando, e a importância disso é relativa, porque a gente precisa considerar que Deus nos colocou a caminho do crescimento. Portanto, queria propor que não é da perfeição, porque a gente não consegue ainda avaliar o sentido mais profundo da perfeição. Eu queria propor, em nível das nossas possibilidades, do nosso alcance, que nós estamos a caminho de ser uma pessoa melhor. E essa deve ser a nossa meta, essa deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso objetivo. Não é a ideia de que eu preciso ser perfeito, eu não vou dar conta de ser perfeito agora, e não tão cedo. Mas se eu conseguir, nessa encarnação, fazer um pouco melhor, coisas que eu sabia que eu deveria fazer, ou de que eu deixasse de fazer coisas que eu já sei que eu deveria deixar de fazer, eu estou a caminho, eu estou aproveitando efetivamente a minha encarnação. A gente imagina, não é? E aí existe um perigo que eu vejo, inclusive, é uma crítica, né? É uma autocrítica e é uma crítica a nós espíritas, porque a gente enche a boca para falar de regeneração do planeta e tá todo mundo, nós colocamos isso da boca para fora, de que o planeta não vai regenerar, gente. O planeta não precisa de regeneração. O planeta está num processo evolutivo e vai continuar, e vai se prestar a ser planeta, né, sofrendo as interferências humanas, e ele está muito bem, obrigado. O que precisa regenerar é a humanidade, é eu, é você, é todo mundo. Se a gente não melhorar o nosso comportamento, se a gente não varrer o nosso quintal, a regeneração não vai acontecer. Porque nós espíritos estamos assim, não, porque já colocaram data, então vamos esperar, né? Já tem data marcada aí, Chico já falou, Emmanuel já falou, Ismael já falou, eu vou aguardar aí que em algum momento ela vai acontecer. Ela não vai acontecer. Né? Essas datas, elas não existem. Jesus teve oportunidade, né, de dizer várias vezes que isso eu não sei. Só meu Pai sabe. Né? Porque tem coisas que não dependem efetivamente da manipulação dos laboratórios celestiais. Tem coisa que depende do nosso entendimento, do nosso esforço, do nosso próprio comportamento, né, para fazer a mudança. Então, nós espíritos estamos, né, nessa coisa meio perigosa, de que porque tem data, eu vou esperar acontecer. Né? E aí a gente fica ali, né, nesse sofrimento, porque, gente, o Brasil é o coração do mundo, e pátria do Evangelho, e a gente não pode ainda rir de ninguém, porque nós somos atrasados, né? A gente quer ser coração do mundo e pátria do Evangelho, não por crescimento, não por mérito espiritual, mas para a gente poder se orgulhar de ser brasileiro, né? Como se ser brasileiro fosse mais importante do que ser qualquer outra nacionalidade do planeta. Não tem a menor importância. A menor importância. A maioria absoluta das nacionalidades que existem hoje não existiam há 100 anos atrás. Há 1000 anos não existia quase nenhuma. Poucas, pode-se contar na mão as civilizações que nós nominamos e que conservam o mesmo nome.
Por isso é falsa ideia, né? Esse senso, muitas vezes, de corporativismo, de ideia. Portanto, no processo evolutivo, o que a gente precisa fazer é, de fato, buscar a renovação da nossa conduta. Cada um faz o que dá conta, mas se a gente não fizer, não vai acontecer. Ou só vai acontecer para quem fizer, né? Que é mais complicado ainda. Ixi, apagou minha cola aqui. Muito bem. Então, deixa eu recuperar aqui minha cola. Espera aí. Muito bem. Então, a finalidade da encarnação é essa. Sermos pessoas melhores. O nosso entendimento, ele caminha na frente. Nós já sabemos o que a gente deveria fazer e a gente já sabe o que não deveria fazer. Mas o nosso comportamento, ele vem capengando atrás. Ele vem bem devagarzinho, né, e tal. A gente já sabe e tal. E o dia que o nosso comportamento alcançar o que nós sabemos hoje, o nosso entendimento, graças a Deus, já vai estar lá na frente, de tal forma que a gente vai estar sempre tendo motivo e colocar, né, colocar situações novas na nossa existência para fazer. Então, uma das tarefas que nós temos pela frente é fazer desaparecer o nosso ego. O nosso ego, que significa a nossa identidade, que significa a perspectiva de que nós somos alguém pronto e de que nós só vamos melhorar. Nós não estamos prontos. E a nossa melhoria ainda está muito longe de acontecer. Muito longe, né? Porque efetivamente, veja, a nossa identidade corporal, ela é absolutamente passageira. E esse é um dos conhecimentos, né? Essa é uma das coisas que a gente deveria aprender de imediato, é sobre a impermanência das coisas. Né? Quando Jesus perguntado, se sabe, por exemplo, que o planeta onde Jesus evoluiu, ele não existe mais. Né? Tão longeva, tão longa é o seu início, que o planeta que ele habitou inicialmente não existe mais. Já foi se transformado, né? A ciência dá conta, e eu fico, às vezes, me deleitando só de imaginar, né, assim, o encontro de duas galáxias, né? Elas se encontram e planetas se fundem, explosões e associações e somas, coisas que a gente tem dificuldade de entender. Porque tudo é passageiro. E essa é uma confusão que nós fazemos, porque nós estamos tão presos, muitas vezes, à nossa identidade terrena, nós estamos tão presos à materialidade, que nós temos dificuldade de entender que nada na nossa existência é permanente. Não é permanente o nosso nome, não é permanente a nossa identidade. Eu conheço uma pessoa que teve uma vida difícil, como de resto, né? Temos um pouco mais ou um pouco menos, e ela encontrou como alternativa na vida estudar, o que é ótimo, que foi uma sublimação. E essa pessoa, de fato, ela conseguiu sucesso, porque ela cresceu no mundo acadêmico, e ela chegou num nível onde ela fez uma grande descoberta, uma descoberta em nível mundial, né? Então ela ficou muito famosa, e ganhou prêmios e reconhecimentos, né? Curiosamente, como é comum dizer, né, ela é mais reconhecida no exterior do que é no Brasil. Né? E ela fez uma descoberta muito famosa e tal, e, enfim, foi premiada, reconhecida no mundo inteiro, é chamada até hoje, né, de vez em quando, para fazer as coisas. Só que ela fez 72 anos de idade. E aí, com 72 anos de idade, começa a aparecer uma nova geração de cientistas, que são muito mais rápidos, que são muito mais eficientes, porque eles têm computador, eles já têm uma base de conhecimento muito maior do que a dela, que começou lá olhando no microscópio, né, para ver as coisas e tal. E essa pessoa hoje, ela fez uma confusão que é muito comum que a gente faça. Ela se permitiu confundir em fazer a confusão de que ela era aquilo que ela fazia. Porque isso é muito curioso, né? Você fala assim, quem é fulano? Não,
É o professor fulano. Não, é o marceneiro fulano. Ah, não, mas ele é o mecânico fulano, né? Fulano é padre ou é pastor, né? Então, chega uma hora que aquilo que nós somos, se a gente não toma cuidado, ela fica misturada com aquilo que a gente faz. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós somos é pouco, não aparece, né? Quem eu sou, de fato? Porque a minha missão, a minha função, normalmente não é salvar o mundo, como eu já imaginei que seria na minha adolescência, né? De que um dia alguém me daria a missão de salvar o mundo. Não como um super-herói, né? Mas como um cristão, que é meu sonho de cristão, né? Mas isso nunca aconteceu, porque eu tenho que... A minha grande missão é salvar a mim mesmo, minimamente, né? Minimamente. Então, a minha missão ela é anônima se considerar os apelos do mundo, se considerar, não é, a busca pela fama, pelo conhecimento. A minha trajetória é anônima. Mas se eu sou isso, se eu sou aquilo, aí eu apareço mais, eu tenho uma chance de aparecer mais. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não sou quem eu sou o que eu faço, né? Então essa pessoa ela caiu nessa armadilha e agora quando ela precisa se aposentar ou ela vai se aposentar, querendo ou não, porque a máquina do tempo ela é horrorosa e ela não para. Ela vai atropelando, amassando devagarzinho quem resiste, né? E ela está nessa mira, porque em função da sua idade aparecem novas coisas. Só que ela nunca se treinou para ser quem ela era sem ser o que ela fazia. E aí ela vive agora um drama de muito sofrimento e de muita dificuldade, porque ela não quer abrir mão. Mas, ao mesmo tempo, uma nova geração já dá um show nela, mesmo ela tendo sido feito descobertas maravilhosas, sendo reconhecida, mas ela já não dá conta mais, né? Então, veja, nós ainda somos isso, né? Então eu tenho uma propriedade, né? Tem um chefe indígena americano, né, que ele ria assim, da tolice do homem branco, dizia que eles chegam aqui e dizem que são dono da terra, que são donos do rio, que são donos das árvores e que são donos da montanha. A minha geração, a minha família inteira está aqui há gerações, ninguém é dono de nada. Ninguém consegue carregar uma árvore inteira, ninguém consegue mudar o curso de um rio sozinho, né? Mas a nossa sensação de propriedade, a nossa sensação de pertencimento, a nossa dificuldade de nos percebermos como seres amplos, como seres maiores, como seres espirituais, nos faz ver tão somente na limitação daquilo que nós conseguimos palpar e ver. E por isso eu acho que eu sou dono. Eu sou dono do meu carro. E se eu desencarnar amanhã, né, meu carro vai continuar, só com outra propriedade, a minha casa, né? Talvez a minha esposa, quem sabe, né? Então nada é propriedade. Mas, no entanto, nós, enquanto existimos, nós damos a vida numa confusão de que aquilo que você tem é em medida aquilo que você é. Então nós vemos casos horrorosos de pessoas que perdem a vida, muitas vezes numa perspectiva de defender bens materiais. Outras pessoas que ainda num processo absolutamente equivocados ainda fazem da sua caminhada como objetivo tomar o que é do outro. Como se essas coisas todas fossem permanentes ou como se elas fizessem de fato diferença na jornada que nós empreendemos. A gente não entendeu ainda que nós não somos aquilo que nós pertencemos, aquilo que nós temos. Não é? Então não é porque eu tenho um objeto que aquilo é uma extensão de mim. Então, nada na nossa vida é permanente. Nada. Quando Jesus fala, né, da ideia de que a gente não deveria juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem, ele está falando do apego, sim, mas ele está falando sobretudo da transitoriedade. Isso não tem importância. O que tem importância é aquilo que nós somos, o que tem importância é aquilo que nós pretendemos nos tornar. Por isso, uma compreensão sobre o aqui e agora,
não é? Na leitura que foi feita nesse livro, tem uma passagem que eu gostaria de ler aqui, se me permitem. Diz assim: Jesus faz uma distinção nessa passagem, né? Ele faz uma distinção entre o servo e o filho. Ele diz que o servo, por mais dedicado que seja, por mais cuidadoso que seja, ele não permanece na casa. E de que o filho permanece na casa. Então, significa que a nossa caminhada talvez seja essa. Né? A gente ainda não consegue, a gente está no estágio proto-servo. Né? A gente não consegue ser servo ainda. A gente está lutando com a nossa identidade, a gente quer ser rico, a gente quer ter dinheiro, a gente quer... Normalmente educamos os nossos filhos também para ter conforto e para ter dinheiro. Né? A nossa compreensão ainda não é num nível profundo de que a finalidade da nossa existência é outra. Então a gente atravessa a vida nessa confusão. E Jesus vem nos lembrar que é preciso mais, é preciso sair da condição de servo, que já é um estágio que nós não alcançamos ainda. Sair do estágio de servos e entrarmos no estágio de filhos. E aí ele diz assim: o mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. O que significa que enquanto nós estivermos ainda numa perspectiva de interesse próprio, de interesse pessoal, essa é uma medida para sabermos que nós ainda não somos filhos, ou não agimos como filhos, agimos como servos. De alguma maneira nós ainda temos interesses pessoais, de alguma maneira nós fazemos confusão, não é? Se a finalidade da nossa existência é fazer, é promover, ou é existir na presença de Deus. E aí ele diz: os filhos, todavia, possuem interesse em comum com o pai. Portanto, o interesse do filho está em comunhão com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores guardam remuneração. E é curioso, né? Porque nós ainda queremos reconhecimento, nós ainda queremos ser aceitos, nós queremos que as pessoas nos amem, nós queremos que as pessoas nos entendam, nós queremos que as pessoas gostem de nós. Né? Essas são formas diferenciadas de remuneração. Né? Vou repetir então. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, que são servos, porque como servidores guardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Então, eu queria propor aqui, queria chamar a atenção aqui de que os primeiros estão sujeitos ao sofrimento de ansiedade. Krishnamurti, um pensador indiano que foi descoberto desde cedo, a história dele é muito interessante, né? Krishnamurti foi uma criança especial. E aí os videntes da época, principalmente da sociedade teosófica, Madame Blavatsky, né, que é uma das famosas, eles identificaram nele que aquilo ali que ele era um espírito especial. E aí, com a permissão da família, deram a ele uma educação especial, um cuidado, tudo mais e tal, né? E assim ele já teve toda uma preparação e desde muito cedo, já aos 16, 15 anos de idade, ele já dava palestras. E uma das coisas interessantes, né, só para um dado curioso aqui, né, uma das primeiras palestras dele, ele diz assim: não tenham um guru, pelo amor de Deus. Não tenham ídolos. Né? Mas ele fez uma afirmativa que chocou muitas pessoas, e mesmo as pessoas mais sábias e mais questionadoras da época não conseguiam entender o que ele dizia. Ele dizia assim: é possível viver sem nenhum conflito. E as pessoas dizem: como? Né? As pessoas que vivem na sociedade, que pegam ônibus, ou que compra carro, ou que paga aluguel, ou que tem que consertar o telhado, ou tem que trocar a geladeira, né? Tem como você viver sem ansiedade?
ele dizia, é possível viver sem ansiedade. E aí, aquilo gerou durante algum tempo muita confusão, e aí um belo dia ele foi dizer como é que a gente conseguiria viver sem conflito. Eu disse ansiedade? Foi, né? Mas mesma coisa. Né? E aí ele disse assim, é muito simples você viver sem conflito. Basta que você não tenha nenhum desejo. Basta que você não tenha nenhuma vontade. Se você não tiver nenhuma vontade, você nunca vai ter conflito. E aí, né, na nossa posição, no nosso atual estágio, na nossa atual compreensão, isso é altamente risível, né? Como a gente ri disso. Mas quando a gente vai fazer uma leitura mais profunda sobre isso, nós vamos dizer que nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada. Porque quando nós nos transferimos da condição de filhos de Deus, quando nós assumimos a perspectiva de que eu sou eterno, de que eu sou imortal, quando eu assumo a perspectiva de que eu já sou filho de Deus, eu me separo de Deus, na perspectiva de que agora eu estou muito mais interessado nas coisas materiais, então eu vou dificilmente compreender que eu não preciso fazer. Eu preciso assumir a filiação que eu já tenho. Se você te dizer assim, mas isso é um caminho muito difícil. Sim, é um caminho muito difícil, ok. Mas é profundamente, né, possível a gente entender que na condição de espírito, nós não precisamos de quase nada daquilo que nós buscamos e das coisas pelas quais nós lutamos. Na condição de espíritos, na condição daqueles que herdam o corpo como finalidade, não é? de aquisição de experiência e de conhecimento, tudo isso é absolutamente passageiro porque eu já sou filho de Deus. E se eu aceitasse no nível mais profundo, a vontade divina, eu deixaria de sofrer. Eu sairia das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, dos meus tormentos. E não é amanhã, é agora. Porque a pergunta é, cada um de nós aqui, nesse momento, que necessidade tem? Se alguém disser assim, mas meu filho está doente. Ok, seu filho está doente. Não é? Mas há algo que você possa fazer aqui, agora, nesse momento? Não é indiferença. Nós estamos falando de uma compreensão de que, como espírito evoluído, filhos de Deus, né? Evoluído no sentido dessa presença de Deus, isso não é um problema. Porque aquilo que nós pudermos fazer, façamos. Aquilo que nós não puder fazermos, confiemos. Portanto, na verdade, essa ansiedade a que se refere aqui, não é? Dizendo que os servos estão passíveis de ansiedade, mas de que os filhos não estão passíveis de ansiedade, porque nada abalaria o Filho de Deus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele tem um nível de conexão com Deus. Que toda aquela materialidade, que toda aquela história, nada lhe afeta. Porque é curioso imaginar, não é? Como é que Jesus poderia ser feliz? Considerando, por exemplo, a compreensão, a percepção que ele tinha do sofrimento, dos desequilíbrios dos seus próprios seguidores. Mas ele tinha uma fé, ele tinha uma compreensão, e naquela ocasião já um conhecimento de que estava tudo certo, e de que aquilo ali era uma coisa necessária, e de que no futuro as pessoas iriam se transformar, que ele não precisava se abalar. É muito diferente de nós, porque nós estamos o tempo inteiro angustiados, nós estamos o tempo inteiro sofridos, nós estamos o tempo inteiro ansiosos, porque a gente está o tempo inteiro imaginando que eu não quero que se reproduza aquilo que aconteceu na minha vida, portanto eu preciso fazer coisas diferentes para não se repetir o que aconteceu.
Ou muitas vezes acreditando que eu preciso fazer coisas agora para que no futuro as coisas sejam diferentes. Então, no geral, nós fazemos aquilo que é menos indicado para a nossa paz, que é sair do aqui e agora. Porque no aqui e agora nós não temos problemas. Minha companheira tem problemas nesse momento. Os meus filhos têm problema, né? O gerente do meu banco tem problema, os credores dos meus credores têm problema. Brincadeira, né? Mas de uma maneira geral, veja, de uma maneira geral, aquilo que é essencial, nós já vivemos. Porque nós não precisamos. Então, quando a gente olha para o sofrimento e a nossa tendência é achar que eu preciso encontrar formas de não sofrer, eu saio do simples fato de existir como filhos de Deus e passo a tentar exercer um controle sobre a situação. Porque diante das possibilidades de sofrimento, né, que a vida nos oferece, normalmente nós temos duas condutas. Ansiedade é um termo que é da família do medo. A pessoa ansiosa, nós, na nossa ansiedade, nós estamos com medo. Ponto. Não é? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, no dicionário, o sinônimo, a tradução do que é ansiedade, normalmente é assim, é um medo generalizado, é uma sensação vaga, difusa, de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Né? Então, essa é a definição de ansiedade. Eu posso, de repente, sair aqui e não ver meu carro. Eu posso chegar em casa e minha casa está pegando fogo. E aí, então, essas possibilidades, elas são reais. Mas então, o que eu faço? Eu teria duas alternativas. Os que são filhos de Deus confiam em Deus, não porque não vai acontecer, mas porque não há nada que você possa fazer quando acontecer. Se acontecer algo desagradável, se acontecer algo ruim, é porque você já plantou. E se você abraça aquilo, se você aceita aquilo, se você não briga contra aquilo, se você aceita o sofrimento, se você aceita as experiências ruins, se você aceita as dores como fazendo parte da sua existência, o sofrimento desaparece porque você incorpora na compreensão de que aquilo é uma necessidade, de que aquilo está tudo certo, de que aquilo faz parte da sua existência. Então eu vou andar sem temor pela vida, não porque não vai acontecer nada ruim, mas porque eu entendo que a paternidade divina vai me dar condições de lidar com tudo que eu preciso passar. Não tenho controle, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Se tiver escrito a perda de um filho, se tiver escrito o sofrimento, se tiver escrito a minha própria desencarnação, se tiver escrito uma doença grave, ela vai acontecer independentemente da minha tentativa de controle. Portanto, aceitar o amor divino, a compreensão de que o que acontece na minha vida está escrito pela bondade misericordiosa de Deus, é a solução mais saudável. É a bênção que lava a nossa alma, que traz a tranquilidade de que nada nos afeta. Né? Ele faz essa tradução, e eu acho belíssimo esse trecho aqui. Né? Ele faz a tradução assim. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Porque os filhos de Deus não sofrem. Não sofrem aflição. Por que aflição? Aflição é uma negação. Não é? Os nossos irmãos budistas dizem que a principal causa do sofrimento é não aceitar aquilo que é. E é curioso, porque a gente é teimoso, né? A gente luta para não aceitar o que é. Eu não aceito. Sim, e daí? Que a vida vai... Que consideração particular a vida vai ter sobre o seu protesto, sobre a sua dificuldade? Mas nós não temos fé suficiente para isso. Por isso, andar pela vida sem temor significaria uma confiança tão profunda em Deus que nada vai me abalar.
E ainda que eu passe pelos sofrimentos mais atrozes, pelas aflições mais atrozes, eu vou acolher aquilo num nível de que aquilo não me fará sofrer. Repare que coisa maravilhosa. Quando eu resisto, quando eu brigo contra, aquilo reverbera num desequilíbrio, num sofrimento, numa não aceitação, numa contestação, num conflito. Quando eu aceito, aquilo se pacifica, porque eu recebo aquilo e aquilo entra como uma coisa necessária, como uma coisa que faz parte. Portanto, a gente não entende que a principal razão do sofrimento está na dificuldade de aceitação. Né? Andar com fé eu vou, é o convite da música, mas a gente não dá conta, mesmo com o conhecimento espiritual que nós temos. Então, o que nós fazemos porque a gente não tem essa fé? Como a gente ainda é febrilmente atacado pela necessidade, pelo medo de que as coisas ruins aconteçam, eu começo então a gastar a minha energia na perspectiva de controlar as coisas. Então eu vou controlar o outro, vou controlar meu filho, para que o meu filho não seja causa de sofrimento para mim. Eu vou controlar meu companheiro, minha companheira, eu vou tentar controlar a minha questão financeira, eu vou tentar controlar o meu chefe, eu vou tentar controlar a vida. Não é? Muitas pessoas oram, não é? Não por comunicação a Deus, mas como uma forma de prevenção. Nós temos na conduta religiosa, nós temos uma coisa que nós espíritas não estamos livres, na sua maioria, que é a questão da promessa, que é um suborno, né? Uma tentativa de suborno da vida espiritual. Não, eu vou moderar, parar de comer doce, porque ou então, não, mas eu vou fazer isso e tal, mas se acontecer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo, né? A gente faz uma barganha com a vida. A gente faz uma tentativa de que se eu controlar isso, as coisas vão acontecer aqui, né? De que o universo vai corresponder diretamente à minha colocação. E, portanto, se eu souber manipular as forças do universo, eu não sofrerei. Então, são duas condutas distintas. A conduta daquele que não acredita. E que o que ele faz na nossa insanidade, o que nós buscamos fazer? A gente tenta puxar o controle para a gente. Olha só, a gente tem conhecimento pouquíssimo. Nós temos uma visão acanhada, tacanha da realidade existente. A gente não consegue ver a outra dimensão. A maioria de nós aqui, né, a menos que haja algum médio vidente, mas não consegue ver a outra dimensão que está aqui, junto de nós, entre nós. O mundo espiritual nos cerca, né, a preparação, a fluidificação, o passe, os trabalhos acontecendo, a presença de amigos espirituais. Eu também não estou vendo não, viu, gente? Não tenho. Mas assim, então a gente não consegue ver isso, e a gente fala assim, não, o destino não sabe resolver minha vida não, deixa eu aqui ligar para ver se eu consigo, né? E aí a gente vai vivendo fontes e vai crescendo as fontes de sofrimento. Hoje em dia o telefone é um desastre para as pessoas ansiosas. A pessoa passa uma mensagem de WhatsApp, e aí ela vai lá e olha, daqui a 5 minutos não está azul ainda. Ela começa a sofrer. Aí meia hora depois fica azul, mas a pessoa não respondeu. Aí ela se come por dentro, né? Por quê? Porque ela quer ter controle. Ela quer que a vida aconteça de acordo com aquilo que ela imagina. Então, a conduta mais responsável pelo nosso sofrimento, pelas nossas aflições, pelas nossas angústias, é quando nós abandonamos a condição de filhos de Deus. Porque na condição de filhos de Deus, eu não vou lutar contra o sofrimento. Eu não vou dar mole. Ninguém está falando isso também. Né? Não é dar mole, não é ser descuidado, não é ser displicente, não é ser descuidado consigo. Mas é a pessoa confiar de que ainda que haja um aborrecimento, ainda que haja um sofrimento, de que as coisas não saiam conforme eu gostaria, isso tem um propósito, que eu não entendo ainda, mas que está acima. Né? Por isso,
o momento, né, que a gente precisaria fazer essa mudança na troca pela tentativa de controle e pela aceitação da paternidade divina não é amanhã. É aqui e agora. Os estudiosos hoje falam, né, de que as pessoas que ficam numa perspectiva do passado, de querer mudar o passado, não sei o que, são deprimidos, porque sofrem, as coisas já não estão acontecendo mais como era. Ah, mas na minha infância, ah, mas antigamente. Né? As pessoas ficam deprimidos, ficam tristes, porque o sofrimento, né, se repete de alguma forma. E as pessoas que saem do presente e estão buscando, não é, controlar o futuro, então elas estão ansiosas. E aí elas ficam cheias de energia, querendo controlar o mundo, querendo controlar as coisas. E Jesus nos diz o tempo inteiro, não se preocupe. Não se ocupe com o dia da manhã. Não se preocupe com quem vai enterrar os mortos. Né? Não no abandono do corpo físico. Mas Jesus está nos chamando o tempo inteiro que a ligação com Deus é o caminho da nossa libertação. Então, nós caminhamos sim para o processo evolutivo, mas nós caminhamos muito mais. Né? Nós estamos ainda nos candidatando a sermos servos do Senhor, porque nós estamos, por enquanto, nesse momento, muito mais voltados para construir o fortalecimento do nosso ego. Né? A gente fala assim, reunião tal dia. A pessoa não tem a menor dúvida. E não é crítica não, porque eu também não tinha. Não tenho. Né? Não, esse dia eu trabalho. E aí, eu trabalho significa que a vida espiritual não tem vez. Né? Mas não é minhas férias. Mas é meu descanso. Não, mas só tem esse dia para descansar. Não é? Então, gente, é claro que a gente faz isso, e eu não estou dizendo também que a gente, né, que isso não é necessário. Eu estou apenas chamando a atenção de como a gente inverte a prioridade das coisas, porque a gente passa a vida inteira numa preocupação com o corpo que vai perecer, que vai deixar de existir. Nós passamos a vida inteira defendendo o nosso nome, a nossa honra, como se isso fosse uma coisa que fosse permanente para sempre. Eu não me refiro a defender honra no sentido de fazer o que é correto, estou falando de defender honra no sentido de querer lacrar o outro, de querer vencer o outro, de querer ser superior ao outro, de dominar o outro. Isso vai passar, isso não tem importância. O que tem importância nesse momento é invisível aos olhos, porque diz respeito a uma condição de que você aceita o amor divino e se envolve com ele de tal forma que você não precisa necessariamente se ocupar como nós fazemos. A gente passa a vida inteira. A maioria de nós relega a vida espiritual para quando aposentar. Não, quando aposentar eu vou poder fazer tudo mais e tal. E aí tudo que você vive, obviamente, tem uma finalidade do seu crescimento espiritual. O lugar que você trabalha é uma oportunidade de crescimento. As relações, né, com quem você transaciona também diz respeito a possibilidades de crescimento. Mas o essencial é a ligação com Deus. Isso é a coisa permanente nas nossas vidas. Então fica aqui a reflexão, né? De que, sim, vamos evoluir, vamos nos tornar pessoas melhores. Mas de que não basta ser servos, é preciso ser filhos de Deus. E essa é a nossa caminhada, esse é o convite. Boa noite.